Aula 1. Conceitos iniciais. Professor Wagner Santos. Teoria dos conjuntos. Vamos entender um pouco da história aqui, pensar o que seria conjuntos. A teoria de conjuntos dentro da história ela foi desenvolvida e criada por Georg Cantor. Ele é um russo, tá? Ele foi matemático da época, estudou essa teoria e é um dos únicos artigos que propõe essa ideia dentro da matemática, que é uma ideia muito importante nos dias de hoje. Trata-se do estudo das propriedades dos conjuntos, relações entre conjuntos e relações entre os elementos e o próprio conjunto. Então, quando nós falamos em conjunto, nós vamos falar da relação entre grupos, entre coleções, entre objetos, que já é o elemento, tá? Entre dados agrupados, organizados, entre dados que representam apenas uma situação ou entre dados que apresentam apenas duas situações. Então essa será basicamente a ideia. Essa aqui é a foto do Georg Cantor. Ele é um russo, matemático que viveu no século XIX, meados do século XX, 1845, 1918. A ideia de conjunto é justamente uma ideia de coleção qualquer de objetos. Cada um deles será chamado de elemento. Então nós temos um conjunto, nós temos uma coleção de cartas do baralho. Então ali dentro da coleção de cartas do baralho vai ter um paus, um as, vai ter um rei de espada, um rei de copas. Então esses vão ser as principais ideias que nós vamos lidar com conjuntos. Ou pensando numa perspectiva mundial, nós temos o mundo, nós temos os países, nós temos as cidades, tá? Então cada ideia dessa pode representar um conjunto de informações, de dados que podem ser organizados e agrupados, dando uma ideia melhor ao entendimento. Nós temos aqui alguns exemplos de pensar na ideia de conjunto. Nós podemos pensar nos alunos da turma, né? Alunos na sala de aula, mulheres e homens. Podemos agrupar dessa forma, né? Temos os alunos da turma e temos os alunos que estão na sala de aula, porque talvez nem todos estão dentro da sala de aula, um ou outro pode faltar. Isso já é uma ideia de conjunto. Mulheres e homens, podemos pensar a quantidade de mulheres, a quantidade de homens, tá? Separando por sexo e fazendo uma análise melhor dos dados. Nós temos aqui o mundo, o planeta Terra, que seria o conjunto maior. Dentro do planeta Terra nós poderíamos pensar que existem continentes, organizações mundiais, países, ou pensar grande mesmo, como o universo, né? Temos o universo, nós podemos pensar que existem galáxias, constelações e planetas, tá? E essa ideia é justamente a ideia de conjunto. Nós não temos uma definição formal para o conceito conjunto, mas nós temos a usabilidade dele no nosso dia a dia. Na nossa principal ideia em matemática é representar as coisas para poder usar com mais facilidade, mas não devemos pular principalmente essa parte de simbologia. Representações de um conjunto. Nomeamos conjuntos com letras maiúsculas. Por exemplo, A, B, C, D, X, Y, Z. Então, para dizer que aquilo é um conjunto, para dizer, por exemplo, que o conjunto dos alunos da sala, nós vamos representar por A, B, C, D. Letras minúsculas para representar os elementos. Então, se eu quiser falar que é um aluno da sala, é o aluno A, o aluno B, o aluno C ou o aluno D. Só que eu tenho que falar isso representando por letras minúsculas. Então, essa é uma das principais ideias que nós já precisamos entender. Representar conjuntos com letras maiúsculas e elementos com letras minúsculas ou números, caso for necessário. Representações de um conjunto. Um conjunto pode ser representado de várias maneiras. Por exemplo, podemos representar o conjunto A
formado pelas vogais do nosso alfabeto dos seguintes modos. Então, nós vamos ter algumas ideias para representar também conjunto, tá? O conjunto A é formado pelas vogais do nosso alfabeto. Quais são as vogais do nosso alfabeto? Nós temos uma ideia aqui, ó. A primeira ideia de representação do conjunto são colocados entre chaves e separados por vírgula ou ponto e vírgula. Muito se usa o ponto e vírgula, tá? Porque é uma representação que dá separabilidade da vírgula, para não confundir. Então, nós temos lá o conjunto A, que é representado da seguinte forma, ó, um igual, umas chaves. Sempre para representar chaves dessa forma aqui, nós vamos ter que separar por vírgula os elementos. E os elementos vão com letra minúscula. No caso, A, ponto e vírgula, E, ou E, I, O, U. Aí, O, U. Então, nós temos o fecha-chaves. Então, esse aqui é o conjunto A, que representa as vogais do nosso alfabeto. A, E, I, O, U. Vamos seguindo aqui. Nós temos mais uma outra ideia para representar o conjunto A. Os elementos do conjunto são indicados por uma ou mais propriedades que os caracterizam. Então, nós podemos pensar na seguinte ideia. A é igual aos elementos que estão lá dentro, X, tal que X, que é qualquer elemento que esteja lá dentro, esse aqui representa tal que nós vamos ler dessa forma, tal que X é vogal. Tal que X é vogal. Então, o X vai representar a ideia de vogal. Ou seja, X necessariamente tem que ser uma vogal. Então, é uma variável que vai indicar uma vogal do nosso alfabeto. Então, temos duas ideias aqui relacionadas. Os elementos do conjunto aparecem em um diagrama de Venn, como mostra a imagem aqui que eu vou desenhar. Então, nós temos aqui, ó, um diagrama, um círculo, representado pelo conjunto A, vem a letra aqui fora, e eu vou digitar os elementos dentro de A. A, E, I, O, U. Então, nós temos aqui o conjunto das vogais do nosso alfabeto com a representação no diagrama. Então, essas três representações é importante para você. Essa aqui é bastante utilizada quando nós usamos chaves. Depois nós temos a definição com x. X vai ser uma variável qualquer, ou seja, uma letra que vai representar o que nessa ideia? Vai representar A, E, I, O, U, tá? Então, se eu falar aqui que x pode ser igual a B, isso aqui está errado, tá? Essa é uma ideia errada. X pode ser igual a I. Pode ser igual a I, porque é uma letra que está dentro das vogais do alfabeto. Agora, X igual a B não pode, tá? X não pode ser igual a B. X pode ser igual a I, porque eu restringi um conjunto. E essa ideia, quando a gente estiver trabalhando com funções, é muito importante. Representação pelo diagrama de Venn, que vai ser bastante utilizada aqui nas operações. Representações de um conjunto. Veja outros exemplos de conjunto. Então, aqui nós temos, ó, conjunto das consoantes da palavra avião. A palavra avião só existe a consoante V. Então, representamos um conjunto pela letra A. A vai significar o conjunto das consoantes. Então, se eu pensar aqui, ó, eu poderia legendar aqui A
Dois pontinhos para dizer. É o quê? Consoante. Só que consoante da palavra o quê? Avião. E A, ele é consoante da palavra avião, só existe quem? O V. Logo, A é igual a V, tá? A é a consoante da palavra avião, logo A é igual a V. Outra ideia aqui, ó. Conjunto dos números naturais pares. Então, nós temos B, que é o conjunto dos números naturais pares, foi representado por B. Tal que B pertence a N. Então, B é par. Logo, nós temos a ideia de que B tem que ser igual a 3. B pode ser igual a 3? Não pode, porque 3 é ímpar. B pode ser igual a 2. Aí sim. B pode ser igual a 2 dentro de uma perspectiva de conjuntos ou de equações, por exemplo. B pode ser igual a 2. B não pode ser igual a 3, porque B tem que necessariamente ser par, tá? Par e outra coisa, necessariamente tem que ser par e natural, tá? B tem que ser necessariamente par e natural. Representações de um conjunto. Nós temos aí no conjunto da região centro-oeste e o Distrito Federal. Nós podemos representar aqui por diagrama. Então, quais são os estados da região centro-oeste? Eu tenho Goiás, eu tenho Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, mais quem? Mais o DF. Então, isso aqui é o conjunto dos estados. Eu posso representar pelo conjunto E, com letra maiúscula. E cada elemento, por exemplo, desse aqui, ó, pode ser representado por uma letra minúscula. Então, o Goiás eu poderia representar pela letra A. O Mato Grosso eu poderia representar pela letra B. O Mato Grosso eu poderia representar pela letra C. E o DF eu poderia representar pela letra D. Depois, o que eu poderia pensar aqui, ó? Em substituir pelas letras. Só que aí eu teria a ideia de que cada letra representa o conjunto. Então, eu teria A, B, C e D. Cada letra representando um elemento. E a letra E é o conjunto dos estados da região centro-oeste e o Distrito Federal. Isso é representado pela letra E, que é uma letra maiúscula. Então nós temos a representação aqui. Eu saberia que A representa quem? O Goiás. Eu saberia que Mato Grosso do Sul é representado pela letra B, Mato Grosso pela letra C e o DF pela letra D, tá? Dentro de uma perspectiva de análise de dados. Se aparecesse a letra A lá, eu identificar que seria o estado de Goiás. Vamos observar mais algumas ideias de representação de um conjunto. Então, vem aqui na tela, nós temos que, para indicar que um elemento faz parte de determinado conjunto, usamos o símbolo pertence. Pertence é para indicar que ele faz parte. Para indicar que ele não faz parte, usamos o símbolo não pertence. Por exemplo, dado o conjunto das vogais A, E, I, O, U, temos. Então, o que nós vamos usar o pertence? O pertence será usado para elemento, para indicar se o elemento está lá ou não está lá com o não pertence. Então, nós temos o I pertence a A, lê-se I pertence a A. Sim, o I pertence a A. Por quê? O I é uma vogal do alfabeto, logo nós temos as vogais A, E, I, O, U, então o I pertence a A. O D pertence a A? Não, o D não pertence a A, porque o D é uma consoante, então ele não pode estar dentro do grupo das vogais. Então essa é uma ideia importante de pertence e não pertence. Vamos ver outros exemplos aqui, ó. O conjunto dos estados da região centro-oeste e do Distrito Federal. Aí eu vou representar lá, ó. Tenho o conjunto E, que é o DF, o Goiás,
o Mato Grosso do Sul. Então nós temos aqui o conjunto E. E se eu falar o DF, ele pertence a E? Pertence. Então o símbolo é esse. O DF pertence a E. Se eu falar aqui BA, que é Bahia, pertence a E? Não pertence, porque Bahia é da região Nordeste. Assim como São Paulo também não pertence a E, porque E representa exclusivamente o Centro-Oeste mais o Distrito Federal. Então esses outros não estão na região Centro-Oeste. Então essa é uma ideia importante, ideia de pertencer. Então a ideia de pertence é usado para elemento. Vamos aqui agora a alguns tipos de conjuntos. Um conjunto ele é finito quando é possível contar seus elementos. Então, quando ele tem fim, quando ele possui uma quantidade mensurável de elementos, como, por exemplo, a população brasileira, quantidade de alunos de uma sala, são conjuntos finitos, tá? Tem fim. Os exemplos do conjunto A, das vogais de nosso alfabeto. Então, nós temos A, E, I, O, U, é um conjunto finito. Então, nós conseguimos contar quantos elementos tem dentro do conjunto. Nós temos uma observação aqui que para ditar o número de elementos, nós vamos usar NA para indicar a quantidade de elementos do conjunto finito A. Nesse exemplo, temos NA igual a 5, tá? Então, quando nós temos um conjunto e nós queremos representar ele, a quantidade de elementos, nós usamos o N, abre um parênteses, o conjunto lá dentro, igual a 5, porque aqui possui 1, 2, 3, 4, 5 elementos, tá? Então essa é a notação, NA igual a 5, para representar e para dizer que o conjunto é finito e possui uma quantidade de elementos. Tipos de conjunto. Nós temos agora o conjunto infinito, que é o contrário do finito, quando não é possível contar seus elementos. O exemplo do conjunto B dos números naturais pares, que é esse exemplo aqui, ó, nós vamos ter a ideia de conjunto infinito. Então aqui, ó, B, os números pares são 2, 4, 6, 8, 10 e assim sucessivamente de 2 em 2. Então esse conjunto é infinito, nós indicamos no final pelas reticências, tá? Esses três símbolos aqui, ó, indica que não tem fim, porque viria o 12, depois viria 14, 16, 18, 20 e assim sucessivamente não ia ter fim. Então nós indicamos as reticências, que são esses três pontos aqui, ó, antes ou depois de todos os elementos, que indicam o conjunto, ele é infinito, tá? Esse conjunto aí, ele não possui fim. Nós temos ainda o conjunto unitário, quando é formado por um único elemento. Por exemplo, x, nós temos um elemento x, tal que x é um número natural maior do que 6 e menor do que 8. Então, x só pode ser o número. X aqui, ó, que está representado no conjunto H. Qual é o número natural maior que 6 e menor que 8? Natural. Esse número é o 7, que está entre 6 e 8. Então, x aqui necessariamente só pode ser igual a 7. X não pode ser igual a outro número, porque não existe outro número diferente do 7, que está entre 6 e 8, que seja natural. Então, essa é a principal ideia do conjunto unitário. Então, x aqui tem que ser igual a 7, pensando nessa nomenclatura aqui. O conjunto vazio é aquele que não possui elementos. Nós vamos pensar nessa ideia. Ele é representado por esse símbolo aqui, ó, das chaves sem nada dentro, ou um zero cortado, um O maior cortado. Vejamos, por exemplo, x, tal que x é um número natural menor do que zero. Então, se nós pensarmos, né, no número x aqui, que vai representar o conjunto V, natural
menor que zero, isso não existe. Um natural menor que zero não existe. Então, x aqui, ó, não existe. X não existe, tá? Não existe nenhum número x que é menor que zero. Logo, o nosso conjunto será vazio. Não existe elementos. Não existe x, tá? X é igual ou x não existe. Então, nós poderíamos pensar nessa ideia, porque x não existe. Seria um E cortado que iria representar não existe. X pertencente aos naturais, que é menor que zero, tá? Isso não existe. Existe inteiros, tá? Inteiros existe, mas natural não existe. Então vamos aqui ao próximo tópico, que é subconjuntos. Falar na ideia de subconjunto, nós vamos ter que considerar mais de um conjunto, tá? Pensando já nessa ideia. Considerando os conjuntos A, 1, 3, 7 e B, 1, 2, 3, 5, 6, 7 e 8, nós temos os principais tópicos para que tenha um subconjunto. Todo elemento do conjunto A também é elemento de B. Observe, ó, o 1, o 3 e o 7 está aqui, ó, o 1, o 3 e o 7. Então, A está dentro de B. Todos os elementos de A estão dentro de B. Nesse caso, dizemos que A é subconjunto de B. Nós vamos representar isso no diagrama de Venn. No diagrama de Venn, nós teríamos da seguinte forma, ó. Teria B representado por 1, 2, 3, 5, 6, 7 e 8. Isso aqui tudo é B. Nós teríamos o A aqui, ó, de verde. O A é o 3. O A é o 3, o 1, o 3 e o 7. Olha aí, o A está dentro do B. Essa é a ideia de subconjunto. O A, que é 1, 3 e 7, está dentro de B, que é um conjunto maior, que é o 1, o 2, o 3, o 5, o 6, o 7 e o 8. Essa é a ideia de subconjunto. De maneira geral, um conjunto A é subconjunto de um conjunto B quando qualquer elemento de A também pertence a B. Ou seja, qualquer elemento aqui que esteja em B, que esteja em A, pertence a B. Ou seja, o 1 pertence a B, porque está em A. O 3 pertence a B. O 7 também pertence a B. Tá? Então, todo elemento de A também vai pertencer a B. Tudo que está em A está também dentro de B. Essa é a ideia geral. Um subconjunto agora em algumas situações ou contextos. Todos os conjuntos considerados são subconjuntos de um mesmo conjunto denominado conjunto universo e representado por U. Então nós temos um conjunto universo que pode representar algo bem maior, né? E esse conjunto universo vai estar os seus conjuntos inseridos nele. A seguir representamos os conjuntos. Por exemplo, U é igual a Z. Então o conjunto universo U são todos os números inteiros, que é um conjunto extremamente grande. Só que dentro do conjunto universo U nós vamos ter A e nós vamos ter B. E A vai ser menos 1, 0, 1 e 2. E B vai ser menos 2, menos 1, 2 e 3. Então dentro do conjunto Z, observe aqui, ó, dentro do conjunto Z, que é o conjunto universo, representado por esse triângulo maior, nós vamos ter o conjunto A e o conjunto B. O conjunto A representado pelos elementos menos 1, 0, 1 e 2, e o conjunto B representado por menos 2, menos 1, 2 e 3. Tá?
nós vamos ter esses elementos aqui representados dentro desse conjunto. O universo representamos por um retângulo maior. No conjunto universo U igual a N, a equação x mais 3 é igual a 1. Não tem solução. No entanto, sendo que U igual a Z, a equação tem solução x igual a menos 2. Se nós pegarmos essa equação aqui, ó, x, se nós pegarmos essa equação aqui, x mais 3 igual a 1, a solução dela seria feita da seguinte forma. Tá somando, passa para o outro lado, subtraindo. Mais 1. X vai ser igual a menos 3 mais 1. Devo menos 3, pago com 1, fico devendo 2. Então, nós temos x igual a menos 2. Só que menos 2 não pertence aos naturais, n. Ele não vai pertencer a n, que são conjunto dos naturais. Logo, menos 2 só vai possuir solução inteira. Então, menos 2 pertence a z. Vai possuir soluções inteiras. Não possui soluções não possui solução natural. Então essa é uma das ideias também que vai ser importante, principalmente em funções que admite duas sentenças, duas ideias. Quando um conjunto A é subconjunto de um conjunto B, temos uma relação de inclusão. Aqui é onde nós vamos diferenciar a ideia de pertence e a ideia de estar contido. Porque a ideia de estar contido é justamente para conjuntos, para subconjunto. E dizemos que A está contido em B, ou ainda que A é parte de B. Podemos dizer também que B contém A. Essas duas ideias aqui estão relacionadas a conjuntos e subconjuntos. A está contido em B, esse símbolo significa está contido. A está contido em B, ou seja, todos os elementos de A estão dentro de B. Ou B contém A, todos os elementos de A estão dentro também de B, porque B contém A. Como se eu tivesse a sala de aula, que todos os alunos estão lá dentro. Então, a sala de aula contém os alunos, assim como os alunos estão contidos na sala de aula, estão lá dentro. Veja alguns exemplos. Nós temos, sendo A igual a 1 e 2, dois elementos, e B 0, 1, 2 e 3, tem que A está contido em B, porque ó, o 1 e o 2 está dentro do B. E o 1 e o 2 são os elementos de A. Então, A está contido em B, ou B contém A, vice-versa. 3, 4 e 5. Está contido em 1, 2, 3, 4 e 5 está, ó. O 3 está aqui, o 4 e o 5 estão contidos dentro do outro conjunto. 4, 5, 6 está contido. 4, 5, 6, sim. Os dois conjuntos são iguais. Então, quando há a ideia de conjuntos iguais, nós temos que ele está contido no próprio conjunto. O próprio conjunto está contido no próprio conjunto. Então, se eu tenho A, sempre vai estar contido em A, ou A sempre contém A, tá? Porque essa é uma das principais propriedades entre a igualdade de conjunto. 2, 4, 6 e 8 está contido em 8. 2, 4, 6 e 8 está contido em 8? Não. Nesse nosso caso aqui, não vai estar contido. Eu posso dizer que é falso, porque não está contido. Observe. 2, 4, 6 e 8 não está contido. Aqui está contido. Aqui também está contido. Aqui também. Só que essa não. Observe, o 2, 4, 6 e 8 não pode estar contido somente no 8. Porque o 8 é só um elemento. Vamos observar aqui. AB está contido em ABC. Está. O ABC, XY, o ABC aqui ó, está contido aqui dentro, porque é um
conjunto que está dentro do outro. Todos os elementos de AB estão também em AB, X e Y. Sendo M igual M tal que é mês do ano que tem 30 dias, aí eu tenho que saber quais são os meses do ano que tem 30 dias, e que representa junho, setembro, então Q está contido em M? Sim, porque se eu verificar junho e setembro, são os meses que contêm 30 dias. Então esses meses que contêm 30 dias estão contidos no conjunto M. Então nós só temos essa ideia aqui, ó, que é uma ideia de não inclusão. Então 2, 4, 6 e 8 não pode estar contido. Se fosse o contrário, até valia. O 2, 4, 6 e 8 contém, se fosse o sinal assim voltado, contém o 8. Mas aqui ele não está contido no conjunto da frente. Então essas as principais ideias para a gente entender um pouco sobre subconjuntos. Pensando em algumas propriedades da relação de inclusão de subconjuntos, nós temos três principais importantes. Propriedade reflexiva. A está contida em A para qualquer A, ou seja, um conjunto sempre é subconjunto dele mesmo. Então foi aquela ideia aqui, ó. Subconjunto aqui, ó. 4, 5, 6 é igual, 4, 5, 6 também é igual. Ele está contido no próprio conjunto. Essa propriedade é conhecida como propriedade reflexiva, tá? A é igual a A, então A está contida em A, o A contém A. Propriedade assimétrica. Se A está contida em B e B está contida em A, então A é igual a B. Ou seja, se um conjunto é subconjunto de outro e vice-versa, então eles são iguais. Observe, nós temos aqui, ó, A está contida em B e B também está contida em A. Se nós pensarmos nessa propriedade aqui, ó, em que um conjunto igual também está contido em um outro conjunto, nós vamos determinar que A também tem que ser igual a B para que isso aconteça, tá? Porque o A vai estar dentro do B, assim como o B está dentro do A. Para mim pensar nessa propriedade, eu poderia pensar na reflexiva, em que para que isso aconteça, os conjuntos eles devem ser o quê? Iguais. Propriedade transitiva. Se A está contida em B e B está contido em C, então o A está contido em C. Olha isso, se B é um conjunto maior e o A está dentro dele, e nós temos que o B também está contido em C, nós vamos ter que o A, que é o menorzinho aqui, vai ter que também estar contido em C. Ou seja, se um conjunto é subconjunto de um segundo, que por sua vez é subconjunto de um terceiro conjunto, então o primeiro é subconjunto do terceiro. Então essa propriedade transitiva seria a ideia de um conjunto maior, dentro dele um outro conjunto e dentro dele um outro conjunto. Então nós teríamos o C o maior, depois vinha B e o A lá dentro do diagrama. Seria essa ideia aqui, tá? Que é a propriedade transitiva. Seria, por exemplo, Brasília, um conjunto maior. Depois, dentro de Brasília, tem as regiões administrativas. Depois, dentro das regiões administrativas, tem os bairros, tá? Observação. A relação de pertinência, X pertence a A, é entre elementos e conjuntos. Enquanto a relação de inclusão A está contida em B é entre dois conjuntos. Então, nós não podemos confundir isso. A ideia de pertença é para elemento. A ideia de relação de inclusão é para conjuntos e outros conjuntos. Se existir pelo menos um elemento de A que não pertence a B, dizemos que A não está contida em B, ou seja, B não contém A. Então, por exemplo, se eu tenho um único elemento de A que não vai pertencer a B, ou seja, que não esteja em B, então A não tem como estar contido em B. É essa situação aqui, ó. Essa situação que foi falsa aqui. Essa situação D aqui, ó.
Se eu tenho aqui 1, 2, 3 elementos que não estão lá dentro, porque eu só tenho 8, então eu tenho que falar que isso aqui não está contido, ou seja, é falso essa afirmação aqui. Isso é falso. O símbolo cortado significa não está contido. O símbolo cortado significa não contém. Então nós vamos cortar o símbolo assim como o pertence para indicar que não está contido ou não contém. O conjunto vazio é subconjunto de qualquer conjunto, ou seja, vazio está contido em A, qualquer que seja o conjunto de A. Então, vazio ele sempre vai estar, sempre vai ser um subconjunto de um outro conjunto, tá? Então, sempre o vazio é subconjunto. Nós vamos à igualdade de conjuntos. Pensando na igualdade, já estamos chegando quase no final dessa videoaula. Nós vamos pensar que dois conjuntos A e B são iguais, se e somente se um deles for subconjunto do outro, indicando A igual a B. Então, trazendo a ideia de subconjunto, eles só vão ser iguais se os mesmos elementos pertencerem aos dois conjuntos. Não precisa estar em ordem, mas que os elementos estejam pertencentes aos dois conjuntos. Em outras palavras, A igual a B se todos os elementos de um conjunto pertencerem ao outro. Dois conjuntos A e B são diferentes se pelo menos um dos elementos de um dos conjuntos não pertencer ao outro, indicamos A diferente de B. Então, a diferença e a igualdade, elas são lados opostos. Então, para ser igual, tem que ser todos os elementos pertencentes de A pertencentes em B. Se for diferente, o único elemento que está em A que não está em B, já são conjuntos diferentes. Exemplo. Analisando os conjuntos A, vogais da palavra livro, e B e O, observamos que eles possuem exatamente os mesmos elementos. Então aqui, ó, nós temos que A, vogais da palavra livro. Quais são as vogais da palavra livro? I e O. Só que nós já temos B, ó. B é quem? I e O. Então eu posso dizer que A é igual a B. Essa é a principal ideia. A é igual a B, porque as vogais da palavra livro são as vogais I e O, que é o conjunto B. Exemplo 2, nós temos os conjuntos x igual a 1, 2, 3 e y, 0, 1, 2, 3. Como existe um elemento em y que não pertence a x, dizemos que x e y são diferentes. Ou seja, o elemento 0 aqui de y não pertence a x. Então, o zero ele não vai pertencer a x, logo, né? Logo, o 0 ele pertence a y, então x é diferente de y. Eles não são iguais, porque existe só o 0 ali que atrapalha essa condição. Exemplo 3. Analisando os conjuntos A, vogais da palavra livro, e B e O, observamos que eles possuem exatamente os mesmos elementos. Exemplo repetido aqui, vamos avançar. Então, pessoal, aguardo vocês agora na aula 2, tá? Esse foi o tópico da aula 1. Eu aguardo vocês agora na aula de número 2.